E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Salmos 51:10. E que o Senhor possa continuar falando e que seja Ele falando por meio da minha vida e alcançando o coração de vocês e a começar pelo meu coração. Todo mundo achou? Amém? Amém? Bom, no Salmo 51:10 vai falar assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. E uma outra versão vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando nós falamos, nós usamos o vocativo ó Deus, o que eu estou falando? Eu estou chamando o Senhor para falar comigo. Eu estou dizendo: ó Deus, cria em mim um coração reto. E se Ele precisa criar em mim um coração reto, logo o meu coração ele é naturalmente torto. Porque ninguém vai endireitar uma coisa que já está certa. Eu não vou limpar uma casa que ela já está limpa. Isso não faria sentido nenhum. Então, quando nós falamos com Deus, por meio desses salmos, nós vamos falar sobre isso. Agora eu peço que a igreja sente, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos continuar. Mas qual que é a temática de hoje? A temática é lixo invisível. Quando a irmã Ruth me falou sobre esse tema, eu me perguntei o que seria o lixo invisível. E aí fui buscar, fui entender o que seria esse lixo invisível e qual é a relevância de nós, como igreja do Senhor, entendermos o que é lixo invisível. E como é que nós não vamos acumular e nem sequer reciclar. Porque nesse caso a reciclagem não vai se aplicar. Não é para ficar reciclando mágoa, não. Não é isso que o Senhor quer de nós. Vamos aprender isso. Nós vamos entender aqui o que é que nós estamos acumulando por dentro. O que é que você tem acumulado por dentro. E mais para frente, mas eu já convido a igreja a pensar. Quais frutos do Espírito Santo de Deus são visíveis na sua vida? Porque tem que ter pelo menos um fruto. Ah, mas não tem nenhum. Gente, tem que ter pelo menos um fruto. Você tem que pensar e olhar para você mesmo e falar: peraí, esse fruto aqui eu tenho, ele é muito visível na minha vida. Eu não vou dizer todos, mas pelo menos um. Porque se o Espírito Santo de Deus, ele é presente na sua vida, ele dá frutos. E se você tem frutos, esses frutos são visíveis. Ah, mas eu tenho guardado o fruto dentro do meu coração. Olha, aqui ninguém é agente secreto para ficar servindo a Deus. Olha, só no meu coração, aqui ninguém vê, mas no meu coração está tudo certinho. Os nossos frutos precisam ser visíveis. E a nuvem de testemunha que nos cerca precisa dar bom testemunho da nossa conduta. Invariavelmente. Ah, mas então eu preciso me preocupar com o que o outro pensa de mim? Mas é óbvio. Mas por quê? Não é só o que Deus pensa de mim que eu preciso me importar? Sim, precisamos nos importar com o que o Senhor pensa de nós. Mas como corpo de Cristo, precisamos fazer entender que as pessoas que nos cercam, que nós somos corpo de Cristo. E quem anda com Cristo, nova criatura é. Isso é invariável. Quando eu me misturo com uma pessoa, eu me pareço com ela. Invariavelmente. Eu pego a forma de falar, o trejeito, a risada, a brincadeira, ou como diria minha irmã, eu entendo o humor da pessoa. Porque eu me misturei com ela. E se eu sou serva de Cristo e se eu faço parte do corpo da igreja, eu me misturo com a igreja. Logo, eu me pareço com a igreja de Cristo. Mas agora vamos dizer sobre qual que é esse problema, então, do lixo invisível. Nós vemos o lixo invisível, logo diz invisível, então nós não vemos. Então, onde ele está escondido? Dentro dos nossos corações. Mas aí é que tem um grande porém. Apesar de estar dentro dos nossos corações, e muitas vezes o meu marido não vê, a irmã não vê, a minha mãe não vê, o meu pai não vê, Deus vê. E nada está escondido diante dos olhos dele.
Então, muitas vezes, vamos nos preocupar com aquilo que é visível. Alguém vai visitar a minha casa, eu arrumo a minha casa. Eu vou sair com as minhas amigas, eu me arrumo, eu coloco um saltinho, eu pinto meu cabelo, faço alguma coisa, enfim. Eu vou sair, eu me preocupo com o que é visível. E isso, de fato, é legal. Não é condenável. Mas como nós temos tratado aquilo que não é visto? Como tem sido o seu relacionamento com Deus no secreto? Intimamente, quem é você para Deus? Como o Senhor te conhece? O Senhor te conhece como a irmã Aline que ela tem a alegria nela. É assim que o Senhor te conhece? Se for, amém, é um fruto do Espírito visível. Mas e se não for? E se você chegar, eu sou a irmã Beatriz, mas eu nem lembro de ti, de onde é que tu é? Imagina se você chega perto do Senhor e Ele olha para ti e fala, eu nem lembro de ti. Eu já te vi antes? Não, tu já me chamou para conversar alguma vez? Tu já orou? Imagina só isso. E é o que ocorre muitas vezes. Então, nós organizarmos a aparência, organizarmos a imagem, isso é relevante? Sim. Precisamos nos preocupar com o que os outros pensam? Sim. Eu preciso transparecer a imagem de Cristo? Sim. Mas Cristo precisa habitar também dentro do meu coração. E eu vou falar de uma forma bem clara. Quando eu tenho Cristo habitando no meu coração, não vai sobrar espaço para mágoa, rancor e outras coisas ruins que vão pesar em quem eu sou. Mas então, Jesus disse em Lucas 11:39, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e maldade. O que isso quer nos dizer? Que muitas vezes eu posso estar aqui arrumadinha, alinhadinha, passadinha. Mas do que isso me vale se o meu coração for cheio de maldade? E se da minha boca, quando eu abro a minha boca, eu sirvo de maldição e pedra de tropeço, do que me adianta? Pouco me adianta. Ou ainda, por mais que eu não fale, não, irmã, mas eu maquio muito bem. Eu não falo nada. Mas o meu coração é a inveja pura. A irmã passou, eu já desejei a roupa dela. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos plantando e alimentando dentro do nosso coração. A irmã Nathalie, ela falou uma frase muito interessante, uma das EBDs, que foi: eu não posso impedir um passarinho de passar pela minha cabeça. Um pensamento ou outro, eu não posso impedir que ele passe, mas eu posso impedir que esse passarinho, ou no caso, esse pensamento, faça ninho na minha cabeça. Por exemplo, às vezes eu não posso impedir que um pensamento meu crie algum desafeto com alguma irmã. Eu posso não impedir esse pensamento, mas eu posso impedir, no nome de Jesus Cristo, que isso vire uma mágoa, uma amargura, uma raiz de amargura dentro do meu coração. Então, lixo invisível é tudo aquilo que nós acumulamos internamente. São as emoções não tratadas, são os pecados alimentados, os pensamentos destrutivos. Jovem, principalmente os jovens, muitas vezes, quando nós somos jovens, nós não entendemos o que está à nossa frente. Nós não entendemos o plano de Deus e nós não entendemos onde Deus pode nos levar. Mas não é porque nós não entendemos que nós vamos deixar de dar o primeiro passo. E não é porque nós não entendemos que nós vamos deixar de confiar em Deus para nos capacitar. Nós não devemos, irmã, mas eu me sinto incapaz. Realmente, sem Cristo, você é incapaz. Sem Cristo, eu não sou nada. Sem Cristo, eu não chego a lugar nenhum. Mas com Cristo, eu sou mais do que vencedora. Com Cristo passando na minha frente, Ele abre portas que antes jamais eu imaginaria. Não por mim, mas por Ele, pelo que Ele pode fazer. Então, quando nós vamos pensar
no que o Senhor pode fazer, Ele pode limpar o nosso coração, que é uma terra que ninguém vê, mas Ele vê. Em Provérbios 4:23 vai dizer: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a fonte estiver contaminada, todo o resto está contaminado. Se você tem uma água na sua casa que ela é impura, e você faz suco, faz comida, toma banho, tudo que você fizer com essa água estará contaminado. E assim são as fontes da vida que procedem do nosso coração. Então, nós devemos guardá-lo e deixar bem claro, porque quando eu guardo o meu coração, quando eu protejo o meu coração da maldade do mundo, da maldade que está em mim, porque nós somos inclinados para o mal. Não, irmã, eu sou boa demais. Meu amor, se você se acha boa demais, minha querida, desce do salto, minha filha. Porque, vou te falar, aqui não tem um que presta. Essa é a realidade. E não havendo nenhum que presta, nós precisamos nos inspirar em mim? Não! Eu preciso me inspirar em Cristo Jesus, que Ele pisou aqui na terra e Ele não falhou. Porque se eu olho para o ser humano, eventualmente eu vou cair e a minha fé vai fraquejar, porque o ser humano é falho. Ah, mas eu não vou ser mais jovem na igreja, porque na igreja só tem gente pecadora. Primeiramente, o irmão já está pecando porque, assim, né? Não tem um santo, igual eu acabei de falar aqui. E em segundo momento, se eu olho para quem está dentro da igreja e eu quero que a minha fé seja baseada na pessoa que está dentro da igreja, eu não estou na igreja por causa de Cristo. Eu estou por causa do outro. E aí, quando nós vamos falar ainda sobre essa questão das emoções não tratadas, a Bíblia não condena sentir. A Bíblia não condena que você chore. Você pode chorar. Você pode se sentir triste com alguma coisa. Não tem problema nenhum. Ah, mas então qual que é o problema? O problema é quando as emoções governam quem você é. O problema é quando as emoções, elas entram na sua vida de uma maneira tão grande que você fala assim, eu não consigo me controlar diante dessa situação. Então você tirou o controle das mãos de Deus e você deixou que as suas emoções governem a sua vida. Eu vou te falar bem aqui. Não é uma boa decisão. Porque quando eu coloco as emoções para governarem a minha vida, muito provavelmente eu vou cair em milhares de erros. Eu vou cair no erro, por exemplo, assim, eu só vou fazer uma atividade física quando eu sentir vontade. Então você nunca vai sentir vontade. Quem que sente vontade, gente? Não existe a pessoa. Não existe. É disciplina, é compromisso, é responsabilidade. Eu só vou abrir a Bíblia quando eu sentir dentro do meu coração. Então você nunca vai abrir a Bíblia, porque Bíblia é compromisso e disciplina. Servir a Cristo é compromisso e disciplina. E não deve ser uma forma de, hoje eu acordei animada a servir a Cristo, eu vou servir. Hoje já fui dormir desanimada, já foi. O que é isso? Que instabilidade é essa? Então, lá na Bíblia vai dizer em João 11:35 que Jesus chorou. Vai dizer também que Jesus se indignou. Eu, por exemplo, muitas vezes no meu trabalho fico indignada quando me aparece alguma coisa absurda. E fico assim, eu não acredito, não é possível isso. É errado eu me indignar quando eu vejo uma situação absurda na minha frente? Não! Mas é errado eu deixar a indignação tomar a frente das minhas decisões. É errado eu chorar? Não! Mas é errado que o choro, que pensamentos depressivos, que momentos depressivos tomem conta da minha vida. E Jesus também se angustiou. Em um momento de dificuldade, Jesus sentiu angústia. Então vamos entender que as emoções, elas não são do diabo. Não é o caso. Mas que vocês não podem deixar, e nós não podemos deixar,
que elas governem as nossas vidas. Quando a ira não é resolvida, ela vai virar um ressentimento. E lá em Hebreus 12:15 vai nos alertar que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Por que fala que muitas pessoas podem se contaminar quando nós somos amarguradas? Porque se eu sou amargurada, em todo lugar que eu chego, para mim nada presta. Se a pessoa fez para mim um café amargo demais, doce demais, aguado demais, é sempre alguma coisa, nunca está bom, porque dentro do meu coração é que está a amargura. E assim é, quando nós não estamos firmes em Cristo Jesus, essa amargura ela vai contaminando o ambiente. E se eu contamino o ambiente com amargura, Jesus não me conhece pelo fruto do Espírito Santo da alegria, da mansidão. E isso é muito perigoso. Conforme eu falei no comecinho da palavra, o Senhor precisa ver visivelmente os frutos nas nossas vidas. Visível, ele tem que olhar e falar, aí tem, não, tem. Ela tá meio xoxa hoje, mas tem. Tem, tá? Tá tudo certo. Ele tem que olhar e ver. E as pessoas ao nosso redor também precisam ver. Que pessoas ao nosso redor? O primeiro lugar que você vai impactar é dentro da sua casa. E aí depois da sua casa, um ambiente que geralmente a gente mais frequenta é o trabalho e assim por diante. Mas em todo lugar que nós estamos frequentando, nós precisamos necessariamente deixar marcas do céu pelos lugares que a gente passa. E não marcas do inferno, porque ou é uma coisa ou é outra. Ai, irmã, eu sou o meio termo, pois água morna é vomitada por Deus. Não existe isso, eu sou meio termo. Não é. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Ou você deixa marcas do céu, ou você deixa marcas do inferno. O que você tem deixado? Qual rastro você tem deixado? Porque algum rastro você tem deixado. Qual é? Não precisa me falar, porque primeiramente Deus sabe, e eu garanto que cada um de nós aqui sabe o rastro que tem deixado. Então existem também os pecados cultivados no secreto. Gálatas 5:19-21 vai falar sobre as obras da carne. Inimizades, ciúmes, iras, discórdias, invejas. Muitas dessas coisas não vão começar externamente, mas sim internamente, começando com pensamentos tolerados. Lá em Tiago 14:15 vai explicar o processo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e sendo consumado, gera a morte. Quando eu cometo um pecado, eu não saí de manhã um dia e falei, vou pecar aqui agora. No geral, você primeiro nutriu aquele pensamento pecaminoso e você deixou esse pensamento pecaminoso tomar o lugar que deveria ser do Espírito Santo na sua vida. E aí você nutrindo esse pensamento pecaminoso, você nutrindo aquilo que não vem do Senhor, aí você decidiu abrir a boca e falar, por exemplo, eu nutri maldição na minha mente, eu decidi abrir a boca e amaldiçoar. Esse carro aqui não vale nada. Amaldiçoei. E aí, quando eu amaldiçoo algo, aí eu gero a morte. Aí Deus fala, não vale nada? Ué, dei com tanto carinho, acabou, devolve. Por quê? Porque não se zomba de Deus. E isso precisa ser muito claro na nossa mente. Aquilo que nós amaldiçoamos, quando nós cometemos pecado, nós estamos fazendo pouco caso de Deus. Essa é uma realidade. O quê? Sim. E nesse momento que você está fazendo pouco caso de Deus, se Jesus voltar, você fica. Mas só você, a irmã não fica. Eu também fico. Se no momento que estiver acontecendo alguma coisa, e eu, naquele momento, eu decidi tomar um caminho torto, Jesus voltou e ele voltará em um abrir e fechar de olhos, eu fico. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém.
Então, o lixo ele vai começar pequeno, mas ele vai crescendo quando ele vai sendo alimentado. E existem alguns pecados, igual eu falei, que o homem não vê, mas que o Senhor vê. Não se engane pensando assim, não, mas eu sou a pureza em pessoa. Quando eu saio de manhã, o sol baixa a luz, porque eu cheguei para brilhar mais. Não pensa isso. Não pensa isso, porque o Senhor conhece a podridão que está escondida no coração. E lá em Filipenses 4:8, nós vamos ser orientados a tudo que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama, nisto pensai. Mas se alimentarmos pensamentos que são contrários ao que é justo e bom, isso que vai crescer dentro de nós. E em Romanos 12:2 vai dizer para não nos conformarmos com os padrões desse mundo. Porque os padrões desse mundo, por exemplo, é eu reclamar dia e noite do meu emprego, que coloca comida na minha mesa. Ah, esse emprego está me matando, esse emprego está acabando comigo. Meu amor, se demite. É a solução. É a solução. Quando alguém chega para mim e fala, tal coisa, demite. É uma solução. Nossa, Beatriz, mas não é assim. Eu falei, então, se não é assim, vamos começar a abençoar. Se você precisa de mais estratégia no seu serviço, peça a Deus mais estratégia. Mas quais são as consequências do acúmulo? A consequência do acúmulo é endurecimento do coração. Em Hebreus 3:13 vai falar sobre o engano do pecado. O pecado, ele nos engana. O pecado, ele cauteriza a nossa visão como um crente. Quando eu estou em pecado, eu começo a achar que o que eu estou fazendo não é nada demais. Não, nada a ver, Deus nem está incomodado com isso. Mas isso tem te afastado do caminho dele. E ele tem ciúme de você. Ele quer ter um relacionamento próximo com você. E aí você vai orar, mas você não sente mais nada. E aí, porque eu não sinto mais nada, então eu vou parar de orar. Não. Aí que você tem que se fortalecer mais e mais. Um erro muito comum de quem está em pecado é falar porque está em pecado tem que se afastar da igreja. E até mesmo o corpo de Cristo tem esse erro muito comum. Olha, fulano ali está em pecado. Afasta. Quanto mais em pecado, quanto mais errado, mais esse irmão necessita, mais essa irmã precisa e necessita do abraço da igreja. Porque para onde mais essa irmã irá, se não para a igreja, que é o hospital para quem está em pecado? Aonde mais? Onde eu vou lançar? Ah, a pessoa está toda errada, eu vou lançar ela no mundo? Quem nós estamos sendo? O que nós estamos fazendo? E o quão melhores nós estamos nos sentindo a ponto de pensar que o outro não merece a misericórdia de Cristo, mas que nós merecemos? E lembrando que também uma das consequências do acúmulo de lixo invisível é que isso vai nos afastar de Deus. Isaías 59 vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado, mesmo que escondido, cria distância. No Salmo 66:18 vai dizer: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não é que Deus não fale, não é que Ele não tenha poder para intervir, mas eu mesma, pela minha iniquidade, pelo meu pecado, criei uma barreira com o meu relacionamento com Deus. E é inviável. Por exemplo, eu sou casada e aí isso, diariamente, eu coloco uma pedrinha de barreira entre meu marido e eu. Todos os dias. Todos os dias eu vou lá, uma cutucada ali, outra aqui, uma coisinha ali, outra aqui. E aí o tempo vai passando, e aí chega 1 ano, 2 anos e nada acontece. Mas passam 5 anos. E o nosso relacionamento não tem o mesmo brilho no olhar. O que aconteceu? Foi do nada? Não. As coisas não acontecem do nada.
E assim também é o nosso relacionamento com Deus. É bem difícil uma pessoa se desviar do dia para a noite. Ela começou primeiro a maquinar a maldade no coração, a assistir vídeo pornográfico escondido. Ela começou a fazer coisa que não pode no namoro escondido. Ela começou a mentir para os pais. Ela começou a fazer várias coisas erradas. E aí sim, ela se desviou. Porque antes de ser uma coisa pública, primeiro foi trabalhado no privado. Então, é isso que o lixo faz com a gente. E não adianta eu querer glamorizar uma coisa que não tem como. Até meu marido fala que eu bato demais. Que eu bato, né? Eu falei que ele assopra, né? Eu bato. Mas, porque a nossa geração tem brincado muito. E eu falo isso como uma das pessoas que foi da geração que brincou demais. Até os 16 anos eu ficava brincando, eu não sabia direito o que era o quê e tudo mais. E achava que dava para servir a dois senhores, mas eu vou falar aqui para vocês, não dá. E quem é do mundo não serve a dois senhores. Então por que eu não posso falar de forma escancarada que eu sirvo a Deus? E agora, como fazer a limpeza? Lá no Salmo 139, 23, 24, vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser a nossa oração diária. Eu preciso falar isso diariamente. Sonda, Senhor, o meu coração. Todos os dias, pela manhã e ao me deitar. Porque, invariavelmente, ao longo do meu dia, eu posso sim adquirir algum caminho mau. Ah, mas não é essa a minha intenção. Mesmo que não seja, por conta da nossa inclinação para aquilo que não serve, para aquilo que não vem do Senhor, isso pode nos acontecer. Mas, antes de limpar, eu preciso reconhecer que está sujo. Lembra que eu falei que não faria sentido limpar uma casa que já está limpa? E não faz sentido. Mas por quê? Porque ela já está limpa. Então, antes de tudo, eu preciso entender que eu estou suja e que eu preciso que o Senhor me purifique. Então, para que haja limpeza, eu preciso reconhecer: sonda-me, Senhor, e encontre em mim algum caminho mau. E havendo esse caminho mau, tira, não quero. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão é o início da limpeza. Existem alguns tipos de pecado que eles são um pouco mais complexos, não para Deus, mas para nós, para a nossa natureza falha humana. Então não se desanime se na sua caminhada com Deus você tiver recaída. Não se desanime. Não se desanime por isso, porque essa é a sua natureza humana querendo voltar para aquilo que ela já conhece. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores e nova criatura nós somos. E Ele nos dá a oportunidade de não carregar o lixo que é do outro, não preencher o nosso coração com aquilo que não vem dele. E aí, quando nós estivermos orando, tem que ser bem claro no nosso coração isso. Nós precisamos exercitar o perdão, porque o Senhor nos perdoou. E o Senhor nos perdoa diariamente. E Ele perdoa toda e qualquer iniquidade. É certo, vamos saber, é claro, que tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas, no geral, o Senhor nos perdoa. Então, que nós possamos saber também perdoar. E nos encher daquilo que vem do Senhor. Para concluir, precisamos andar em espírito e não cumprir aquilo que a carne deseja. A minha emoção, a minha ira, aquilo que veio em algum momento de raiva, me falou para eu derrubar isso aqui. Mas porque a ira me diz para eu derrubar isso, eu vou derrubar. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido do ponto de vista lógico, não faz sentido do ponto de vista natural, daquilo que o Senhor espera de nós, que é que tenhamos domínio próprio. E aí, para concluir, vamos lembrar do exemplo de Davi. Davi pecou, sabemos que Davi quis ali o que não era para ele, e ele pecou. E que a culpa o consumiu.
E ele vai falar no Salmo 32, 3, 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas quando ele confessou, no Salmo 32, 5, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste, e o peso saiu. É isso que o Senhor tem para nós. Ele tem leveza para os nossos corações. Se nós estamos andando com um coração pesado, é porque nós não estamos confiando plenamente que o Senhor pode fazer uma limpeza e limpar o nosso coração de tudo aquilo que não vem dele. Então, para deixar isso bem forte, vamos relembrar o que foi falado no começo, no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que nós possamos andar com o Senhor, andar por caminhos retos, e possamos entender que, mesmo que por algum motivo o nosso coração esteja pesado, mesmo que por algum motivo você se sinta sujo hoje, mesmo que isso aconteça hoje na sua vida, o Senhor tem uma água que limpa. E mesmo que na sua caminhada você em algum momento fraqueje, o Senhor tem a mão estendida para te levantar. Não se sinta menos amável pelo nosso Senhor, que é o amor puro. Ele é o amor. E Ele te ama verdadeiramente. E Ele quer de você apenas um passo em direção a Ele. E um passo de mudança na sua vida, com mudança de fato de comportamento. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer reciclar o lixo acumulado, Ele não quer reciclar a ira, reciclar a maldade no seu coração. Ele quer te dar um coração novo. Agradeço muito a oportunidade, que Deus continue abençoando.